Check-up no rádio, recebendo o médico cardiologista, Dr. Wander. Dr. Wander, seja bem-vindo mais uma vez ao Panorama 95. Feliz ano novo para você e família. E mais uma semana aqui para a gente tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. Feliz ano novo para você, para sua família. Feliz ano novo para os nossos ouvintes. Que 2025 nos traga a todos nós muita sabedoria para a gente viver e procurar viver bem. Muito bem. Você pode interagir conosco, manda para cá. O nosso tema de hoje é livre. Isso, tema livre. Tema livre. Então você pode mandar para cá a sua pergunta, 99205-3030. 99205-3030. Manda para cá a sua pergunta que o Dr. Wander responde. Antes das perguntas dos nossos ouvintes, tem aquela turma que sempre tem, né? Sempre tem aquela turma que exagerou nas comemorações de Natal e Ano Novo, e agora acho que o primeiro sentimento que bate é da consciência pesada, né? Rapaz, a minha consciência, e agora, né? Recomeçar, o ano recomeça com novas promessas, né, de mudança, né? Doutor Wander, e aí a turma que exagerou? A turma que exagerou, a gente tava lembrando de minha esposa, Elisama, comentando ontem, tentando conversar isso com o nosso filhinho pequeno, a gente dizendo que quem inventou a ideia de fatiar o tempo foi um gênio, porque, na verdade, Mas tem um poema de um desconhecido sobre esse assunto. E ela estava mencionando exatamente isso. Eu não lembro quem é que fez esse poema, mas ela estava tentando ensinar ele, explicar a nosso filho esse conceito. E trazendo para essa história aqui, essa pessoa que teve essa ideia de fatiar o tempo foi um gênio. Por quê? Porque o tempo é contínuo, né? Na verdade, a gente não percebe. É a nossa percepção da repetição de certos eventos, como, por exemplo, tem luz do sol. Aí eu percebo que a luz do sol desaparece. E em determinado momento, a luz do sol reaparece com a repetição de determinados eventos, faz com que a gente entenda isso como um ciclo e aí comece a marcar esses ciclos e faz com que a gente entenda o tempo. E quem teve essa ideia foi um gênio de fato. Por quê? Porque permite que a gente refaça tenta refazer a nossa própria existência. Se a gente tivesse apenas essa ideia do contínuo, se a gente não tivesse essa percepção de ciclos, talvez a gente não pudesse ter essa ideia de tentar renovar-se. Então, para quem exagerou aí nas festas de final de ano, a gente não pode voltar atrás e refazer o passado. O que a gente pode é pegar, aproveitar. E talvez se pudesse, não fazia. Às vezes, se tivesse essa oportunidade, voltava e recairia nos mesmos erros. Então a gente não pode voltar atrás e refazer o passado. O que a gente pode? Começar de agora, aproveitar essa ideia de um ciclo novo, aproveitar a ideia de que o ano está começando e traçar planos, traçar novas metas para a sua própria vida e buscar ter saúde. Para quem exagerou aí e nas bebidas, nas comidas, se excedeu, o que a gente recomenda nesses dias que se seguem aí, procurar manter uma hidratação abundante. No caso do exagero da bebida alcoólica, a hidratação ela ajuda, ela auxilia bastante no processo de restauração do equilíbrio corporal. Não sei se vocês sabem, Alexandre e Geraldinho, que uma das principais causas dos sintomas que a gente tem quando tem a popular ressaca, né, quando tem um exagero da bebida, uma das principais causas desses sintomas advém da desidratação, né? O processo da metabolização do álcool, ele é limitante, ele é um processo em duas etapas, sendo que uma etapa, se dependesse dessa primeira etapa, que é a conversão do álcool em aldeído, você poderia tomar 50 litros de álcool num dia, que não iria lhe ocasionar nada. O que é um grande fator limitante, na verdade, é a conversão da segunda etapa, a conversão uma enzima chamada aldeído desidrogenase. Ela vai tentar converter o aldeído em um outro elemento lá que é eliminado, que agora me fugiu a mente, mas essa etapa é uma etapa limitante. Então ela acumula essa substância e essa substância ela tem parte desses efeitos e nesse processo se requer água para poder você produzir isso e além disso, você tem que o álcool ele interfere na função renal,
a gente tem um hormônio chamado hormônio antidiurético, que é uma substância produzida no nosso cérebro, na verdade, que vai lá no rim, age lá no rim, para reduzir a eliminação de água, para manter e poupar a água do nosso corpo. O álcool vai lá e bloqueia esse hormônio, a ação desse hormônio. Então você deixa de poupar água. Por isso que quando a gente começa a beber, a gente urina bastante. Então, nesse processo, a gente tem a desidratação e os efeitos nocivos aí do acúmulo de aldeído no nosso organismo. Então, para quem exagerou nesses últimos dias, nessa pegada aí do final do ano, a recomendação seria manter-se bastante hidratado, porque ajudaria a tentar restaurar o equilíbrio corporal. Para quem exagerou nas comidas, né, geralmente comida de final de ano é comida bem... como é que a gente vai dizer aqui, né? Comida bem pesada, pronto, acho que a palavra é essa. A palavra é essa. As comidas bem pesadas, de difícil digestão. Sugestão seria, nesse início de ano, a gente consumir comidas mais leves, de fácil digestão e que pudessem trazer mais nutrientes, né, que às vezes faltam quando a gente come essas comidas mais apuradas, né, mais refinadas do final do ano, mas às vezes elas não têm todos os nossos nutrientes. Então, usar e abusar, aí, pelo menos temporariamente, de frutas e vegetais ajudaria. É o tal do detox, né Alexandre? Tem a história do detox, né? Pronto, é a ideia, é a época, né, de tomar aí o seu suco detox, de ter o seu dia detox, né, consumir mais frutas e vegetais e tentar diminuir um pouco a carga de gorduras, de proteínas e de carboidratos que possivelmente foram consumidos aí nesses dias de final de ano. Agora, essa hidratação, ela deve acontecer no momento ou no momento e pós também? O ideal era que fosse no momento, né? E aí após, para poder manter o funcionamento da máquina em dia e evitar os efeitos nocivos. Quando os efeitos se instalam porque você não tomou a água naquele momento, você vai ter que beber mais água, ter que compensar, sofrendo inclusive parte dos efeitos, porque aí você já está na fase ruim, já está sentindo a ressaca, vai ter que se livrar dela bebendo muita água. Quando você bebe já durante o consumo, você minimiza esses efeitos, você reduz drasticamente esses efeitos. É só a gente fazer uma conta básica. Vamos lá. Qualquer bebida destilada ela tem grosso modo, né, aproximadamente 40% de graduação alcoólica, né? Tem umas que é 38, 39, 42. Para arredondar aqui, vamos fazer 40. Se para cada dose que você tomar de uma bebida destilada, você tomar a mesma quantidade de água, o seu corpo ele não percebe o que é uma coisa ou o que é outra. Então, ele tá vendo um montante. Você está reduzindo esse montante dessa graduação alcoólica de 40 graus para 20 graus. Entendeu? Então isso não é um estímulo para que você tome o dobro, porque aí vai ser a mesma coisa. Eu já ia perguntar isso aí, porque nessa ideia aí, o doutor disse que eu podia beber tomando água e isso, aí você vai tomar o dobro. Não, aí você vai ingerir o dobro da quantidade de álcool no dia e lembre-se que tem a questão da água, mas tem a questão da metabolização no fígado. Então essa metabolização ela tem um limite, a gente não consegue. Para um homem, 90 a 100 gramas de álcool aproximadamente a gente consegue metabolizar no período de 24 horas. São as estimativas grosseiras, que é o que se recomenda via de regra para a população, em torno de consumo de 90 a 100 gramas de álcool. Aí você teria que fazer uma continha, uma regrinha de 3 para ver quantos por cento tem de álcool em cada bebida, para saber quanto dava de cada tipo de bebida. Mas dizer que a gente vai beber mais água para dobrar a quantidade ou deixar sem fim, não, né? De fato é um alerta importante que não deve ser feito. É apenas para que você reduza os efeitos do próprio álcool sobre o organismo. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, né, fazendo referência a essa questão aí da hidratação. Ele pergunta se a hidratação necessariamente precisa ser com água ou pode ser outro líquido. Não, suco, por exemplo. Pode, sem problema nenhum não. Qualquer outro líquido. O único líquido que desidrata, na verdade, qualquer outro líquido vai reidratar o nosso organismo. O único líquido que desidrata é exatamente esse que a gente está falando aqui, que é o álcool, né? Por essas propriedades que ele tem. Ele bloqueia lá o hormônio antidiurético e você, não tendo essa ação desse hormônio sobre os rins, o rim ele acaba não conseguindo segurar e poupar água. Então ele perde mais, aí o paciente tende a desidratar. Os demais líquidos eles servem como hidratantes. A gente só tem que ter atenção, porque tem certos líquidos que junto com eles podem ter seus efeitos nocivos também, né? A gente considera suco como
um líquido reidratante, é bom. A gente só tem que ter atenção se você vai adoçar esse açúcar, se esse açúcar vai ser adoçado, porque às vezes se coloca uma quantidade de açúcar tão grande que aí você está diante de um problema, né? Você está se reidratando, mas ao mesmo tempo você está consumindo açúcar numa quantidade grande, pode desequilibrar outra parte aí. Você vai tentar se hidratar com refrigerante? O refrigerante ele hidrata, de fato ele hidrata, mas ele vem associado também a aquela grande quantidade de açúcares, fora os conservantes, os corantes, tudo que vem dentro, e acaba não sendo algo tão saudável para você fazer de rotina, ou para você fazer em grandes quantidades, ou para você fazer sempre. Em um momento pontual, né, pontualmente aqui eu fazer isso, a gente até toma como aceitável, mas para a gente considerar para a vida toda que eu vou me hidratar com isso ou aquilo, o que é que a gente considera? A água mesmo, que é o principal de todos, a água de coco, ela poderia hidratar, os chás, às vezes tem gente que gosta. Eu particularmente não sou muito fã de chás não, mas sei dos benefícios que existem e são muito indicados. Então tem gente que toma mais de litro de chá. E se você deixar, toma 1 litro de chá. São indicados e servem como hidratantes, reidratantes, e os sucos também, né, que tem propriedades, tem suas vitaminas. A gente só tem que ter atenção no que vai ser utilizado para adoçar. Idealmente, que aí é uma coisa que eu tenho para mim, assim, eu acho que as pessoas deveriam procurar consumir os sucos que eles gostam do sabor, e não do sabor do açúcar. Se você não gosta, por exemplo, é uma questão pessoal, eu tomo suco de maracujá e eu não adiciono açúcar. Mas você aguenta, porque eu gosto. Você aguenta? Eu aguento, eu como maracujá, eu abro a fruta e eu como maracujá na colher. Eu gosto da fruta, eu gosto do sabor da fruta. É azedo, é forte, mas eu me agrado disso, pronto, não tem problema nenhum. Aí tem outras frutas que não me agradam, eu não gosto. Não gosto de jaca, pronto. Então, não gosto de umbu. Não tem umbuzada, não é pra mim, é gosto pessoal. Então não adianta eu pegar uma umbuzada, botar 1 quilo de açúcar dentro para adoçar, para ver se eu vou estar tomando garapa. Então, você vai estar gostando do açúcar. Eu vou estar gostando do açúcar. Então, para essa questão de reidratação com sucos, os outros a gente falou são tranquilos, né? Chá é tranquilo, água de coco tranquilo. Mas para o suco a gente tem que ter essa atenção com a quantidade de açúcar que você vai adicionar. Idealmente não devendo ser adicionado nada. Mas eu não gosto do suco do maracujá. Então tenta o de acerola. Mas também não gosto da acerola. Tenta uma laranja mais docinha, tenta um suco do abacaxi. Veja aquela fruta que você se adapte ao sabor dela e que você possa consumi-la sem açúcar. Ou se não conseguir, se for impossível para você consumir com açúcar, que seja com a mínima quantidade possível, porque isso ajudaria a você obter os benefícios da hidratação e depois não se prejudicar por outro lado, que seria no consumo de açúcar. Nosso ouvinte Marleide, lá da Furna da Onça, mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Pois eu bebo e não gosto de beber água, não. Eu já bebo e não, se eu beber água, pra mim que eu boto a bebida pra fora. Eu só bebo água no outro dia. Eu não gosto de tomando água. Passo o dia sem beber água. Só bebo no outro dia água. E aí, doutor Wander? E aí o que ela pode fazer então é se preparar antes. Você já sabe que ninguém chega assim, tropeça e senta numa mesa e começa a beber, né? Todo mundo tem uma preparação, né? A gente sabe que vai sentar, que vai ter o jantar do Ano Novo, que vai ter o jantar do Natal, que vai ter uma confraternização, uma comemoração. Agora, isso tanto vale para os dias que se passaram, né, Geraldinho? Como tá valendo para a turma agora que tá nas praias, que tá começando o veraneio, né? É verdade. Então, ninguém acorda, tropeça e cai em cima de uma mesa e começa a beber por acaso. Então a gente sabe que vai fazer isso. Se ela diz que não gosta de beber e se hidratar, porque ela diz que coloca para fora, ou o estômago possivelmente não tolera, não precisa ser, só lembrando que não precisa ser tomar um gole atrás do outro, né? Você tomar um gole de uma bebida alcoólica e logo em seguida você tomar o outro, não. O que a gente está dizendo é você toma uma dose de bebida alcoólica ou toma uma lata de cerveja, dá uma pausa, depois de um tempo, 10 minutos, 15 minutos, você vai ali e toma um copo de água. Aí de uma forma natural, né? De uma forma natural, não precisa ser obrigatório, a gente precisa tornar o momento chato, assim, eu vou fazer isso,
toma um gole de um e toma um gole de outro feito um remédio. A ideia não é essa não. Você toma, espera um tempo, 10 minutos, 15 minutos, tá bem. Quando você estivesse pensando em tomar o próximo copo, em vez de tomar o próximo copo de bebida alcoólica, você podia tomar o de água. Mas se não tolera nem dessa forma, tudo bem, beleza. O que é que ela pode fazer? Se preparar antes. Né? Porque depois que você consome a bebida e sofre os efeitos dela, aí o que você tem lá no final é controle de danos. Você já tem um problema, você já tem a ressaca, já está com a dor de cabeça, já está com a náusea, a vontade de vomitar, já está com aquela moleza no corpo, você só vai tentar resgatar o seu corpo a uma situação antiga que você tinha. Então o ideal era que a gente não chegasse nesse cenário. Se a nossa ouvinte tiver um controle da quantidade de ingerida de bebida, e ela conseguir ingerir bebida e não chegar nesse estado, ótimo, tudo bem. Isso significa que ela conseguiu se manter hidratada antes mesmo do processo, antes de beber, antes de ir lá para a confraternização dela, e a quantidade de álcool que ela ingeriu não foi suficiente para desorganizar o corpo dela. Não precisaria, teoricamente não precisaria. Isso aqui a gente está falando como uma estratégia para quem pretende beber e às vezes exagera, como a gente falou no início, né? A pergunta inicial era sobre a turma que tinha passado um pouco dos limites. Se foi o caso dela de passar um pouco dos limites e não conseguir beber a água na hora, o que ela podia fazer era beber um pouco antes. Passar o dia inteiro se hidratando bem. Eu sei que a confraternização vai ser à noite. Eu sei que a comemoração vai ser à meia-noite, na virada. Então eu passo o dia me hidratando bem, bebendo bastante, mais água do que o normal, bebendo bastante água, porque quando eu chegar na hora da comemoração, pronto, já vai estar tudo bem, eu posso fazer a minha confraternização, posso beber ali a minha quantidadezinha de bebida e talvez ela não me produza os efeitos danosos. Tem ouvinte conosco, 992053030, vamos ouvir. Eu perguntava para o São Góis, porque meu marido gosta muito de beber. Ele tem pressão alta. Ofende ele beber a cachaça caranguejo, porque às vezes ele toma muita água e vomita. Vomita várias vezes. Pressão alta e bebida alcoólica. Ofende? Foi a pergunta. A resposta, ofende. Então, um dos principais efeitos do álcool sobre o nosso organismo é exatamente sobre o sistema cardiovascular, é a elevação da pressão arterial. Então, pacientes que têm a pressão alta, é recomendado muita cautela, muito cuidado no consumo de bebida alcoólica, é recomendado não exagerar na bebida alcoólica, e se a pressão não estiver controlada, a recomendação, por prudência, seria nem consumir. Então, meu marido bebe muito e ele tem pressão alta e chega a vomitar. Paremos para prestar atenção. Em que outra situação, não, Alexandre e Geraldinho, em que outra situação você ingere algum tipo de alimento e você vomita? Geralmente, em que outras situações você faz isso? Vamos lá, você come uma comida estragada, a comida fez mal para você. O que é que ela veio ali? Ela estava contaminada, ela estava cheia de bactérias, ela estava azeda, ela lhe fez mal. O seu corpo detecta que aquilo está lhe fazendo mal e ele diz, eu não vou permitir que esse alimento ele permaneça por mais tempo aqui dentro, senão isso vai me causar muito mal. E aí você vai e vomita. Ou então você consome, né? Você consome um alimento que passou do tempo, uma comida vencida, acontece isso. Se você consome muito, a gente está falando dos exageros, né? Mas vamos botar um exagero do exagero. Você consome muito mais do que o que deveria. Era para fazer o pratinho da confraternização e repetir porque estava gostoso, você comeu 4 pratos. Vamos lá, você comeu e achou pouco, comeu de novo, comeu 4 pratos, depois ainda foi atacar os docinhos que tinha na sobremesa. Rapaz, você botou comida para dentro que o seu corpo não tem condição de processar. O que é que ele faz? Eu não tenho condição de dar conta dessa quantidade de comida. Ele faz regurgitar, você vomita, ele diz assim, não, isso aqui não vai me fazer bem, eu não tenho condição de trabalhar com tudo isso, volta, e aí você vomita. Mesma coisa acontece com o álcool, você consome uma determinada quantidade, isso é um efeito que todo mundo sabe, você bebe, a partir de certo ponto, você começa a vomitar, não aguenta. Por quê? Porque ele é tóxico para o álcool ele é tóxico para o nosso organismo. Ele afeta o funcionamento do fígado, que é a usina do nosso corpo, que metaboliza tudo. Ele tem um efeito irritativo sobre o estômago, então ele é ácido, ele pode piorar, por exemplo, quem tem gastrite. Muitas vezes é por isso que
que o paciente vomita também, pode ser por conta de algum tipo de irritação no estômago, o estômago não dá conta daquilo ali, não, isso aqui tá queimando, tá irritando demais, ele acaba devolvendo, botando para fora, e ele tem efeitos ruins sobre o sistema cardiovascular, principalmente o aumento da pressão arterial e a propensão, a tendência ao aparecimento de arritmias. Então, quem já tem arritmia, não é recomendado o uso de álcool, principalmente se a arritmia não é bem controlada ou se a arritmia é do tipo fibrilação atrial. Essa é particularmente sensível, fibrilação atrial paroxística, que é a que vem só em crises, ela é particularmente sensível ao álcool. Para os pacientes que têm a pressão alta, a recomendação é aquela que a gente mencionou anteriormente. Se a pressão está controlada, tome bebida de forma controlada. Se a pressão não está controlada, recomendado era nem consumir a bebida alcoólica e cuidar da pressão para que o seu organismo seja capaz de receber futuramente essa ingestão de álcool sem se danificar. E isso aí não tem uma relação direta com a hidratação, né? Não. Hidratar aí nesse caso não vai resolver. Não vai resolver porque tem a ver com a carga de álcool. Lembrando mais ou menos aquilo que você tinha falado anteriormente, né? Eu tomo uma dose. Aí se eu tomar uma dose com água, eu vou poder tomar dobrada as doses. Na verdade, isso vai funcionar para os efeitos da hidratação, mas os outros efeitos do álcool, eles vão permanecer. Ele vai continuar sobrecarregando o fígado, ele vai continuar irritando o estômago, ele vai continuar aumentando a pressão arterial. Então, a hidratação, nesses casos, ela não previne, ela só previne uma parte disso, que são os efeitos da ressaca. Então, para o paciente que tem a pressão alta, recomendado, controle a pressão, né? Após controlar bem a pressão, tome a bebida de forma controlada. A gente precisa lembrar que no nosso pensamento ocidental geral, isso pode não ser o pensamento de todo mundo, né? Mas no pensamento geral da gente, nós somos feitos de mente e corpo, ou de alma e corpo, ou de espírito e corpo, né? E é a mente quem decide o que fazer com o nosso corpo. Então, se a gente tomar isso como base, a gente tem que procurar entender que nosso corpo é como se fosse uma máquina. E se a gente não dá manutenção na máquina, qualquer que seja ela, qualquer máquina que tenha, a gente só olhar para dentro da nossa casa, né? Um ar-condicionado, uma geladeira, um fogão. Se você não limpar o fogão todo dia, ele entope. E você não consegue mais acender a boca do fogão. Se você não ajeitar, se você não limpar a geladeira, o gelo que vai criar lá no congelador não vai deixar você colocar mais nada dentro. Se você não fizer uma manutenção apropriada no ar-condicionado, numa motocicleta, num carro, numa bicicleta, ela vai parar de funcionar. Ela ou vai parar de funcionar, ela vai começar a dar problemas, vai apresentar seus defeitos. Nosso corpo funciona da mesma forma. E quem conduz o nosso corpo é a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. Aí o nome é de cada um, né? É o ser pensante, é quem pensa. Então esse ser que pensa, ele precisa ter uma ideia de que ele está dirigindo uma máquina. E se ele não cuidar bem dessa máquina, essa máquina não vai mais andar, ela não vai mais funcionar e não vai mais atender aos desejos dele. Então a gente precisa entender isso para que a gente consiga cuidar do nosso corpo como a gente cuida. Às vezes a gente cuida mais das coisas de casa, das coisas. Eu tenho um carinho, todo domingo eu tiro a minha motinha lá pro lado de fora, tiro meu carrinho ali para dar uma lavada nele, ou então vou lavar a calçada de casa, vou dar uma arrumada, e a gente não cuida às vezes do nosso corpo, que é a máquina mais importante, que é aquela que permite que nós permaneçamos vivos aqui. Então a ideia nessa história aqui é que ao consumir, seja o álcool, seja a comida, seja qualquer tipo de outro alimento, a gente entenda que a gente está colocando um combustível para dentro do nosso organismo. A gente não bota todo tipo de combustível, né, para dentro dos tanques das motos e dos carros, né? Se o seu carro é a gasolina e a álcool, você não vai chegar lá e botar diesel, muito menos garapa de água com açúcar, porque bate o motor. Então, se a gente tem esse cuidado de não colocar todo tipo de combustível para alimentar os nossos automóveis, os nossos carros, nossas motos, por que a gente não tem um pouco mais de restrição e de cuidado com o que nós colocamos para alimentar o nosso próprio corpo? Porque isso faria com que a nossa máquina funcionasse melhor. Então a ideia é que a gente tenha cautela, tenha cuidado, porque isso vai fazer com que nossa máquina dure muito. Às vezes a gente escuta muito, Geraldinho, os pacientes chegarem lá na clínica e dizem: mas rapaz, olha, ser velho é difícil demais, já estou com 70 anos, estou todo quebrado. Aí eu digo: olha, você está com 70 anos, vamos fazer as contas aqui. Se o senhor está com 70 anos, você nasceu em 1955, né? Vamos botar aqui 2025, né? Já nasceu em 70 anos,
Se o senhor tem 70 anos, nasceu em 55. Me diga aí qual é o aparelho que o senhor tem na sua casa que é de 1955. Seu rádio é de 55? Não, é não, né? Sua televisão é de 55? Não, é não. Sua geladeira é de 55? Não, é não. Então, cadê a geladeira de 55 que tinha quando você nasceu? Cadê o rádio? Tudo quebrado. Então, a gente dura muito mais do que aqueles aparelhos equipamentos que a gente organiza. Exatamente, que a gente cuida. Só que se a gente tiver um cuidado, a gente dura ainda mais. Então, viver é bom, né? E a gente dá valor, infelizmente às vezes a gente só dá valor a como viver é bom e como é bom ter saúde quando a gente perde. Quando a gente tem a ameaça de perder a vida, é que a gente dá valor a como é bom viver. Quando a gente tem a perda da saúde e começa o processo de adoecer, é que a gente dá valor a como é bom ter saúde. O ideal era que a gente conseguisse enxergar esse valor da vida e da saúde antes mesmo da gente ter essa perda. E aí assim a gente poderia viver mais, muito mais e muito melhor. Muito bem, Dr. Wander é médico cardiologista, atendendo no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, Rua Terezinha Leite, número 1883, no bairro Penedo. O telefone para contato é o 849-9422-3138, 99422-3138. Dr. Wander, obrigado e até a próxima. E eu que agradeço.